meu filho, vamos, isso. Chegamos onde a gente tinha parado. Beleza, gente, peço desculpas a vocês, nem é burrice tecnológica, não, até porque eu gosto muito disso e até sei um pouquinho mais do que devia, mas eu fui consertar aquele negocinho que tinha dado no, na aula passada, que não consegui consertar porque ele disse que tinha que atualizar alguma coisa e ele reiniciou sozinho. Eu falei, não atualiza agora não, porque eu sei como é que são essas coisas, mas estamos lá. Então, desculpa mesmo aí, já pede para a mãe trazer o almoço, que a gente vai até 1 hora para poder compensar esses 10 minutinhos aí. A gente estava falando na aula passada sobre o arcadismo, né, e estávamos exatamente nessa tela. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí, por favor, mas acredito que nós estivéssemos nessa tela, pelo que eu me lembro, de vez em quando a memória funciona. A gente estava falando exatamente dessas características mais marcantes, digamos assim, da nossa do nosso arcadismo, né? Como a gente já tinha comentado, o arcadismo é extremamente importante no Brasil, principalmente porque vai ser essa primeira estética literária produzida por brasileiros mesmo, efetivamente, né? Ainda que a gente tivesse lá no Barroco já uma construção de mundo interessante, né? Porque a gente já tinha brasileiro lá, que era, no caso, o Boquinha do Inferno, agora a gente passa a ter uma clareza um pouco maior de todas as coisas que nós encontraremos na nossa literatura. E, inclusive, o arcadismo vai ser extremamente importante, porque, como eu comentei com vocês na aula passada, ele vai servir como fundamento, como história literária brasileira, efetivamente, para o romantismo. Eu diria para vocês que, assim, quando a gente para pensar em uma literatura brasileira, efetivamente, a gente só tem literatura brasileira. Onde está meu negocinho? A gente só tem literatura brasileira mesmo a partir na verdade, para ser bastante sincero, a partir do modernismo. Porque até lá a gente tem uma cópia muito grande de tudo aquilo que acontecia fora, mas quando a gente adentra no modernismo, a coisa modifica um pouco. Então, o que a gente ainda tem para falar de século XVIII, século XIX, ainda é uma literatura muito influenciada por aquilo que acontece lá fora. Então, apesar disso, claro, conta como literatura de valor, principalmente porque vai construir o nosso histórico, a nossa base literária. A gente não tinha muita fuga nessa época, né, se a gente parar para pensar. Por quê? Como nós éramos colônia de Portugal, então nós não tínhamos muito o que fugir daquilo que estava acontecendo em Portugal naquele momento. Então, essas características principais que a gente encontra são bastante fundamentadas naquilo que estava sendo produzido em Portugal naquele determinado momento. Então, vale sempre a pena lembrar que é uma estética literária brasileira, sim, claro, né? Mas, apesar de ser uma estética literária brasileira, a gente trabalha aí com a noção e com necessariamente colocando na cabeça que a gente está falando de uma estética que foi se adaptando ao Brasil, mas é uma grande cópia do que acontecia lá fora. Então a gente viu aí que as principais características dessa estética, né? A gente falou na aula passada sobre o antigongorismo, até lembro que falei para vocês que a gente precisa sempre pensar nisso, pega a estética literária anterior, modifica essas características, isso vai ficar muito claro entre arcadismo e barroco, e mais para frente entre realismo e romantismo, né? São estéticas muito de resposta àquilo que tinha antes, então a primeira coisa que a gente prega é a simplicidade, né? Quando a gente fala antigongorismo, a gente está falando exatamente de anti-barroco. É neoclássica, por conta daquela característica que eu disse para vocês, que os clássicos greco-latinos, eles passaram a ter uma importância muito grande em meio a tudo aquilo que acontecia naquele determinado momento. Então, a retomada do pensamento clássico, incluindo aí o pensamento do Belo, a história, né, dos pastores que se ocupavam de entender a vida, né, os pastores que iam lá receber das ninfas as informações a respeito do mundo, né, os saberes, é uma visão um pouco diferente. Por isso que a gente vai ter aí uma grande valorização da natureza, né, com marca muito forte de fingimento poético, afinal de contas, o pastoralismo domina esse momento, e marcado, né, muito fortemente por esse aspecto formal dos sonetos, principalmente, porque, como a gente está falando de uma estética que prega o belo, no caso da literatura da poesia, o belo costuma ser entendido como uma forma fixa, né? uma construção fixa. Aí,
vamos dar uma olhadinha nessas principais características uma a uma aí, até porque isso aqui nos interessa muito, muito, né? A primeira característica delas é o equilíbrio, porque os Árcades propunham o retorno a esse modelo clássico que a gente estava falando, porque neles encontravam o equilíbrio dos sentimentos por meio da razão. Não se esqueçam, vocês não podem se esquecer que esse momento, né, essa noção do equilíbrio tem tudo a ver com o nosso querido iluminismo, né? Tem toda a relação com o nosso querido iluminismo, porque afinal de contas a gente tem a razão se sobrepondo a qualquer noção de sentimentos. Então a gente vai ter uma proximidade muito grande com aquilo que o Camões fazia. Não sei se vocês se recordam quando a gente estava falando sobre o classicismo especificamente, em que o Camões não falava do sentimento próprio, ele falava do sentimento, né? Ele não ficava falando sobre si, não falava dos seus sofrimentos. Lógico, em alguns momentos é claro que ele falava, mas de forma geral, o objetivo maior do classicismo era exatamente tornar racionais esses pensamentos, né? No neoclassicismo, a linguagem simples, isso é importante, e aí entra em jogo novamente aquilo que eu falei para vocês, né? Quando a gente está falando sobre linguagem simples, a gente está falando sobre linguagem simples para a época, né? Hoje a gente já não entende como simples aquela linguagem, né? Sem muitas figuras de linguagem, ou seja, é uma tentativa de combate aos exageros do barroco. Beleza? Dúvidas, traumas, complexos, não, alguém queria ser bailarina, não foi, não de boinha, então segue o jogo. Vamos lá. Segundo, extremamente importante, bucolismo, inspirado pelo preceito do poeta latino Horácio, né? Horácio era um cara de gente boa, e que ele tinha a ideia do fugere urbem, né? O que era o fugere urbem? Fugere urbem significava literalmente fugir da cidade. E aí por isso que se aumenta o contato com a natureza e o homem alcança o equilíbrio, a sabedoria e a espiritualidade. Quando a gente pensa em bucolismo, automaticamente a gente tem que falar desta óbvia revalorização, porque se a gente está falando do poeta latino, a gente tem que falar sobre a noção da antiguidade clássica, né? Então, a antiguidade aparece nesse momento, mais uma vez, por meio do bucolismo, né? Então, isso acontecia de que maneira? Em seus poemas, os Árcades apresentavam temas ligados ao cenário de vida no campo. Então, temas campestres, tá? Então, a gente vai ver o tempo inteiro essa construção campesina, né? Se a gente pega, por exemplo, a principal obra que a gente tem nesse momento, que é a famosinha, né? Afinal de contas, é bastante famosa, Marília de Dirceu, e inclusive acho que alguns de vocês talvez já tenham pego lá no primeiro ano como obra obrigatória, né? Marília de Dirceu, a gente vai encontrar exatamente o Dirceu, que é o pastor, só para exemplificar, tentando convencer a Marília das maravilhas da vida no campo. Então, maravilhas. Deixa a sua irmã comer, pelo amor de Deus. Da vida no campo. É porque aqui rola um processo de dominação do AD aqui. Então, da vida no campo. Certo? Então, cenários, os poetas, obviamente, esse bucolismo e essa noção tem muito a ver com o fingimento poético, que é uma característica não ruim, tá? Essa é uma coisa sempre importante de lembrar para vocês. Fingimento poético faz parte da poesia. A maior parte das poesias vão se utilizar de alguma forma desse fingimento. No Brasil, ela começa a aparecer de forma mais forte nesse momento, né? Então, é importante como característica exatamente porque é agora que ela começa a aparecer de forma mais forte. Convencionalismo, né? Que aí o convencionalismo está ligado ao quê? As convenções, as coisas que são convencionais, né? As coisas que não são extraordinárias. Por isso que nós vamos ter frases feitas, clichês, lugar comum, porque a gente vai combater o rebuscamento, né? Aquelas coisinhas bonitinhas, o tempo inteiro expressões logicamente relacionadas diretamente com a vida da natureza, né? A natureza prevalece nesse momento, essa é uma coisa muito importante da gente pensar, e aí, obviamente, que nós vamos ter expressões o tempo inteiro ligadas a ela, porque é uma poesia bastante descritiva, tá? Essa é uma poesia que a gente costuma chamar de poesia descritiva, lógico, né? E, ao mesmo tempo, isso gera o que nós chamamos
de poesia imagética. O que é uma poesia imagética? Ora, poesia imagética é aquela que tenta construir o tempo inteiro imagens na sua cabeça, para que você consiga compreender aquilo que está sendo apresentado. Como a gente tem uma inversão, como a gente sai necessariamente da cidade e vai para o campo, o que os autores precisam naquele momento? Construir o cenário que eles querem que a gente acredite, que a gente veja como eles são melhores do que os outros. Então tem essa comparação também o tempo inteiro. É uma vida simples em combate àquela vida mais agitada, aquela vida cheia de processos, digamos, de dinheiro, a galera só preocupada com dinheiro. A gente aqui trabalha com os sentimentos mais... O campo, ele vai o tempo inteiro resgatar essa noção das coisas mais puras, entendeu? Certo, manos? Sim. Pastorialismo, né? O que significa esse pastorialismo? Está ligado, como eu disse para vocês lá na hora do bucolismo, ligado diretamente ao bucolismo. Em que sentido? A gente aqui começa a ter, né, completamente ligada ao bucolismo, o pastorialismo nada mais é do que a ideia de que nossos eus líricos, né, os nossos eulíricos, eram pastores de ovelhas, né? Isso acontece principalmente para marcar essa valorização da vida simples e é característica clara, né, que nos leva a entender o que é fingimento poético. Então, se você pega, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa era um dos caras ricões, assim, ele não era o mais rico, né? Mas ele era um cara da burguesia, ele era um cara estudado. Até porque, galera, a gente sabe que nesse momento quem produz literatura necessariamente é quem tem um pouco mais de bufunfa, né? É a galera que tem um pouco mais de bibirico, dinheiro mesmo, né? Então, como eles tinham essa relação com a burguesia, a gente costuma dizer claramente que a gente tem fingimento poético, porque, afinal de contas, se eles estão fingindo que estão, né, que são pastores, apesar de serem ricos, a gente trabalha diretamente com essa noção do fingimento. Tudo bem? E aí sempre vale a pena lembrar que nós temos dois principais autores dessa fase, né, mais bucólica, que são o Cláudio Manuel da Costa, que a gente vai falar daqui a pouco, que era o Glauceste Satúrnio. Então, o nome dele era Glauceste Satúrnio, que nome bonito, né? E o outro, que era o Tomás Antônio Gonzaga, né? Que aí, esse aqui é o que todo mundo conhece, o pseudônimo, porque é o nosso querido Dirceu, né? O Dirceu que aparece lá na Marília de Dirceu, exatamente tentando trazer e pescar Marília e dizendo para ela, olha, a vida no campo é muito melhor do que a vida na cidade, por isso você deveria estar comigo, né? E o Tomás Antônio Gonzaga, inclusive, era só o cara que tinha, em um determinado momento, ele era o cara mais rico da cidade de Ouro Preto, hoje, na época, Vila Rica. Então, você imaginar, naquela época, todo o dinheiro circulando em Minas Gerais, todo o dinheiro circulando essencialmente em Vila Rica, e o cara era o mais rico, pensa aí o quanto de grana que esse brother tinha, velho. E ainda assim ele se colocava como? Ele se colocava como um pastor de ovelhas, que valoriza a vida simples no campo, né? É bem fácil também pensar que a vida do campo é mais fácil se a gente está vivendo na cidade, né? Temas mais leves, né? Obviamente, porque, afinal de contas, se a gente está falando sobre o contrário do barroco e principalmente essa valorização campestre, os temas são sempre leves, né? Valorização da vida no campo, que é o típico do bucolismo, temas universais ligados ao pensamento filosófico e, logicamente, o amor também aparecendo como racional. Nesse caso aqui, eu diria para vocês que é mais ou menos o seguinte, aqui a nossa bagacinha, ó. Esses temas universais, desculpa, bonitinhos, é uma coisa mais do Cláudio, tá? Então, aqui é uma coisa do Cláudio Manuel da Costa, principalmente por conta da influência camoniana, né? O Cláudio Manuel da Costa é extremamente influenciado pela obra do Camões, tanto é que ele vai ter preferências pelos nossos queridos sonetos o tempo inteiro. O Cláudio Manuel da Costa é o cara que constrói esse tipo de coisa, né? Essa valorização na vida no campo a gente encontra nos dois, mas quando a gente pensa no Marília de Dirceu, a gente pode dizer que no Tomás Antônio Gonzaga, né, o Gonzagão, a gente tem uma força um pouco maior disso, porque o livro inteiro
é essa valorização da vida no campo, tentando fazer o quê? Convencer, volto a dizer, Marília a vir com ele, né? E aí, lógico, já já a gente vai falar de Marília de Dirceu, que é uma obra muito interessante, que é a principal obra e que vira e mexe aparece lá para vocês nos exames vestibulares da vida, tá? A gente vai ter aí uma felicidade do Carpe Diem, né? Seize the day, né? Que é exatamente a noção do aproveite o dia, é uma noção também grega, né? Assim, que era exatamente aquela história de que você tem que viver o momento, viver o presente, né? O Carpe Diem, ele aparece no Barroco, mas de uma forma diferente, né? O Barroco viu o Carpe Diem como referência à fugacidade da vida, né? A gente sabe que fugacidade foi um dos temas preferidos do nosso Barroco, principalmente a ideia das inconstâncias da vida, né? Como a gente dá importância para coisas tão pequenas e tão bobas que a gente não consegue imaginar o que de verdadeiro interessa na vida, né? No arcadismo, o pastor chama a amada para... Olha isso aqui, ó. O pastor chama a amada. Chama a amada para que juntinhos, né, gente? Que coisa bonita. Aproveitem o dia e os momentos. É tipo assim, chega aí, gata, colhe nós, que nós vai fazer uma coisa boa. Né? É exatamente essa construção, assim, né? O cara vai lá e ele quer aproveitar o momento. Não tem aquela preocupação burguesa do futuro, do enriquecer, é o contrário. E isso, volto a dizer, dentro da poesia, tá? Então, dentro da poesia, e isso é sempre muito importante, né? A gente tem uma diferença que é a ideia basicamente do seguinte: quem escreve a poesia, automaticamente todo mundo sabe que é o autor, né? Peço desculpa pela letra, tá, gente? Mas é porque essa caneta ela não tá legal. E aí, quem fala dentro da poesia, você precisa lembrar que é o eu lírico, não é o autor que está falando ali dentro, né? Então, quem escreve é o burguês, mas quem fala é o pastor. Então, você tem uma quantidade grande de artificialismo. O que vem a ser o artificialismo? Literalmente, a construção de que a gente vai ter as pessoas falando aquilo que não é da realidade delas, é meio que lugar de fala, né? Assim, guardadas as devidas proporções, mas seria mais ou menos isso. Você fala sobre uma realidade que você não conhece, então você acaba fazendo uma construção mais artificial. Então, por isso que a gente diz que a gente tem artificialismo, beleza? O neoclassicismo vai se iniciar no Brasil em 1678, com a publicação do Claudinho, né? Nosso amigo Claudião, que era um dos dois grandes autores. Ele publica uma obra que eu gosto muito desses nomes, eu acho os nomes muito criativos, chama-se Obras Poéticas, né? E aí a gente vai ter no Obras Poéticas o início, né, a marca do arcadismo no Brasil. É interessante, aqui agora vou fazer um parênteses interessante, tem que encostar? Vou fazer um parênteses interessante, que é o seguinte: o arcadismo é, sem dúvida nenhuma, em termos temporais, a estética literária mais longa que a gente vai ter. Não, o modernismo mas o modernismo é dividido em fases, né? É mais longa em que sentido? Porque por mais que ela se inicie em 1678, 1778, acho que erraram aí essa data. Essa é aquela publicação lá de Pernambuco. Do século XVIII, então provavelmente 1768, inclusive, tá? Acho que trocaram ali o 7 com o 6. O que acontece? A gente vai ter, quando é que acaba o Barroco? O Barroco acaba no final do século XVII, porque morre tanto o Gregório de Matos quanto o Padre Antônio Vieira. Dor morre, porque afinal de contas a vida é inconstante, né? E os bichinhos iam morrer mesmo, mas morrem velho, inclusive, né? E aí a gente começa o século XVIII no Brasil sem nenhuma estética literária acontecendo. Então, a gente tem, do final do Barroco até 1836, só arcadismo. Então, a gente considera, apesar de não ter uma produção arcade tão forte no início do século XVIII, mas é um vácuo. A gente não tem um momento de preparação, a gente não tem um momento de passagem, não. É um vácuo. A gente tem ali 130 anos publicando a mesma coisa, que é exatamente essa relação do arcadismo, do neoclassicismo, né?
Então, a gente vai ter essa publicação do Cláudio Manuel da Costa, que é, inclusive, uma das únicas que a gente tem da época, né, dele, e a gente só volta a ter o início de uma nova estética em 1836, com a publicação dos Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, que aí a gente vai estar entrando onde? No nosso romantismo. A gente adentra o romantismo, né? Então aí é um outro processo que a gente vai talvez começar a falar ainda hoje, dependendo aqui da nossa agilidade, tá? Então começa em 1000, bota aí na sua cabeça, 1768, e na verdade o que eu ia falar, antes de ler a data que estava errada aqui, é uma informação diferente. Aqui no Brasil a gente vai estar no arcadismo, mas 1768 a gente já tem a publicação do Jovem Werther, né, da obra do Goethe, o Werther, né, que é a obra considerada o início do romantismo no mundo, né? Então o romantismo começa com a publicação do Goethe, enquanto a gente aqui no Brasil ainda estava engatinhando no nosso arcadismo. Sempre tem um delay, tá? Para quem não se lembra, que é delay, um atraso, né? Aquele atraso de TV entre a fala e a imagem, é essencialmente isso. Assim, o que acontece na colônia, obviamente, é aquilo que já é o fim daquilo que está acontecendo na Europa, que era não a nossa metrópole, mas a metrópole cultural do mundo. Então, quando a gente entra no romantismo, por exemplo, na Europa já estão começando as primeiras publicações relacionadas com o realismo. Então, a gente já tem algumas experiências, o Zola já começa a experimentar algumas coisas. Então, a gente sempre está um passo atrás. Onde é que a gente equipara? Romantismo. Por que a gente equipara no romantismo? Porque as nossas influências românticas, assim como as influências, modernismo, a gente equipara só no modernismo. As nossas influências modernistas são as mesmas influências para todo mundo, que são as vanguardas europeias. Então, só para vocês terem uma noção, a gente sempre está um passo atrás. Enquanto aqui a gente está tendo arcadismo, na Europa a gente já está tendo romantismo, ou pelo menos o início desse romantismo. E lógico, na Europa as coisas eram mais encadeadinhas, até porque você tinha uma vida cultural um pouco mais estabelecida, muito mais estabelecida, não só um pouco mais, mas muito mais. Vou tirar um pouquinho esse óculos aqui que está vendo as orelhas. Muito mais estabelecida, certo? Tudo bem? Bonitinhos, manda um joinha aí se vocês estão acordados, né? Principalmente o pessoal que só veio para a segunda aula. Né? Então, seguindo nossa vida, no Brasil nós vamos ter essencialmente 3 tipos de poesia, tá? Quais são os 3 tipos de poesia que nós vamos ter? Nós vamos ter a poesia lírica, que é a principal poesia dessa época, e aí eu destacaria para vocês exatamente a produção do Cláudio Manuel da Costa, né, as obras, né, obras líricas, e o Marília de Dirceu. Nós temos as poesias satíricas, que... Opa, volta, filhote. Nós temos as poesias satíricas, né? Quem seriam as poesias satíricas? O que seria essa poesia satírica que a gente está falando aqui? Não é naquele naipe do Gregório de Matos, não. Aqui tem uma obra que é muito importante, que é a chamada Cartas Chilenas, né? A obra Cartas Chilenas, ela é uma obra satírica, porque ela denuncia os desmandos administrativos de Fanfarrão Mimésio, no caso, né? Que era o nome dado dentro da obra para o homem, o governador da capitania em que estavam as pessoinhas ali naquele momento, tá? Então, a gente vai entender que a gente tem também poesia satírica nesse momento, é uma obra só, mas é uma obra bastante satírica. A gente vai ter poesia épica aí no meio dessa história toda, principalmente com a publicação de 2 obras, o Uruguai, né? Então a gente vai ter tanto o Uruguai, não é o Uruguai não, tá, gente? É o Uruguai mesmo. E vamos ter o nosso querido Caramuru, que são obras que vão retomar temas da nossa história colonial. Então, tudo num processo histórico, afinal de contas, a poesia épica, ela é histórica, né? E aqui na poesia lírica, então, a gente destaca exatamente o Obras, do Cláudio Manuel da Costa, e a gente vai destacar o Marilinha, não a Mendonça, né? Então, a Marília do Dirceu. Essa aqui não tinha Todo Mundo Vai Sofrer, tá, gente? Porque aí é o romantismo que vem em seguida, beleza? Seguindo em frente, nossa vidinha, principais autores.
Vamos lá, Cláudio Manuel da Costa, o pseudônimo Arcade que ele usa, como eu falei para vocês, é Glauceste Satúrnio, né? Não me perguntem por que a pessoa usa um pseudônimo de Glauceste Satúrnio. Eu não consigo te dizer, tá? Então, na verdade, aqui a gente tem um cara doido que ele decidiu falar e se chamar de Glauceste Satúrnio. Era bastante influenciada pelo classicismo português. Se é classicismo português, é aquele cara que escreve Camões, né? A gente está falando de Camões. Então, eu já tinha comentado isso com vocês, né, de que a gente tem uma influência muito forte do Camões, mas com traços do Barroco. Qual é o principal traço do Barroco? Exatamente a noção da inconstância da vida. Então, a inconstância da vida. E aqui do ladinho nós temos um autor, né? Um autor desconhecido que fez essa imagem sensacional. A gente vê como o Claudião era bonitão, né? Olha só, como é um bichinho bem proporcional, né? O bichinho parece um fósforo. Tudo bem? Tranquilo? Temas principais, sentimento amoroso, natureza, principalmente natureza. Nosso segundo autor, e aí eu diria para vocês que esse é o autor dos autores, né? Assim, esse aqui é considerado o autor mais importante do arcadismo, nosso querido amor Tomás Antônio Gonzaga Gonzagão, né? Que era um cara ricaço, né? Um cara que era muito, muito, muito burguês, né? Assim, muito mesmo, muito, muito, muito burguês. E ele tinha exatamente essa relação com a burguesia de, mesmo burguês, de tentar se manter distante, né? Assim, a gente tinha ele tinha essa visão, né? Essa construção de alguém que prefere evadir na vida, né? E de uma forma ou de outra, se a gente parar para pensar, essa vida campestre, essa vida campesina, ela é também uma vida de evasão, né? Assim, a gente fala muito da fuga espacial e da fuga temporal que a gente vai ter no romantismo, a gente vai falar muito sobre isso, mas aqui também é uma forma de fugir, né? A gente dá uma fugida e fala, capa gato, galera, vamos embora, vamos viver no campo que é muito melhor, né? Então a gente tem isso. E no caso do Marília de Dirceu, né, a gente vai ter exatamente o Dirceu tentando convencer a Marília de que ela deve fugir, né? Algumas pessoas dizem que o nome da obra devia ser Dirceu de Marília, porque ele passa a obra inteira falando dele. Faz um certo sentido, afinal de contas, o cara está tentando convencer a mina a fazer o quê? Né? Está tentando convencer a mina a vir com ele, a viver com ele como pastor, né? Que ele era no campo, sabe? Abandonar a cidade e vir para o campo, né? Então, ele tinha que falar muito mais dele e da vida dele, claro, né? E ele vai falando o tempo inteiro, eu sou somente um pobre pastor. Ele vai dizendo o tempo inteiro que ele não tem nada, né? Essa obra é dividida em duas partes, que é basicamente o seguinte: uma anterior à prisão do Tomás Antônio Gonzaga e uma posterior à prisão do Tomás Antônio. O que acontece? Tomás Antônio e Claudião, eles se metem na Inconfidência Mineira. E aí eles acabam sendo presos e julgados e condenados. O Cláudio Manuel da Costa se suicida na prisão, as pessoas vão dizer que ele foi suicidado, no caso. Né? A gente brinca muito com essa história do foi suicidado, no sentido de que as pessoas, como aconteceu aqui durante o nosso período glorioso da ditadura militar, né, do Estado libertário militar, as pessoas eram assassinadas e as autoridades faziam ali, colocavam indícios de que a pessoa tivesse se suicidado. Né? Então, assim, elas eram suicidadas. A gente brinca, na verdade, não ser uma brincadeira no sentido de a gente faz esse joguinho. Né? No Cartas Chilenas, exatamente aqui a gente tem a crítica. Aí aqui a crítica é ferrenha exatamente ao... Eu nunca me lembro o nome do governador, né? Mas era a crítica diretamente ao governador daquela determinada capitania, que era a capitania de Minas Gerais. Né? E aí eles era um governo chamado de governador-geral, é algum Coelho. Eles vão criticando. Como é que eles constroem essa crítica? O legal é isso. Primeiro, a obra é iniciada com a ideia de que são cartas que foram trocadas entre duas pessoas, tá? Doroteu e Critilo são os dois outros pseudônimos utilizados dentro dessa obra.
Hoje, a gente já acredita, inclusive, que cada um deles, né, o Doroteu era o Dirceu e o Critilo seria o Cláudio Manuel da Costa. Teriam trocado cartas, né? Começa dizendo que essas cartas foram encontradas e que, para que elas não perdessem a importância, elas seriam publicadas. É interessante notar que isso serve normalmente para você se livrar, né? Você dizer, não, não fui eu que produzi isso, tá? Essas cartas eram produzidas e elas eram pregadas nos postes, né? Como se fosse uma coisa meio propaganda política. Elas eram pregadas nos postes para que as pessoas pudessem ler. Então, a gente tem... A obra só vai ser editada no século XX, editada como obra mesmo. E aí a gente tem alguns arquivos, se não me engano, o arquivo da Universidade do Pará tem 14 cartas, no Rio de Janeiro a gente tem 11, mesmas, né, coincidentes, e aí se montou o livro a partir disso. Então, um livro crítico que transfere a situação do Brasil para o Chile, como se nós estivéssemos lendo as críticas, é uma alegoria, como se nós estivéssemos lendo as críticas ao governo do Chile, sendo que, na verdade, essas críticas eram feitas ao governo brasileiro, só não se dizia claramente, para evitar represálias, né, para evitar que eles fossem presos, como por conta da Inconfidência Mineira vai acabar acontecendo. Beleza? Nosso querido, tudo bem mesmo aí, gente? Todo mundo? Nosso querido Cláudio Manuel da Costa, como eu disse para vocês, é preso, né, por conta não da publicação do Cartas Chilenas, mas pela participação na Inconfidência, e ele é degredado para Moçambique, tá? Dizem, inclusive, que no período de prisão anterior ao degredo é que ele termina Marília de Dirceu, né? E aí ele preso, o tom muda muito claramente da primeira parte para a segunda. Diz que tem uma terceira parte que atribuem ao Tomás Antônio Gonzaga, que seria uma parte mais romântica quando ele já está no degredo. A gente não encontra isso como um ponto pacífico dentro da crítica, né? A gente prefere trabalhar só com a ideia de que eram duas partes e que essas duas partes elas tinham lá suas relações, né, de diferença. A primeira delas muito mais bucólica, a segunda muito mais triste, exatamente porque ele estaria preso escrevendo dentro da prisão, tá? Nosso querido Basílio, né, da Gama, olha aí, Basilhão, ele era o cara que era o puxa-saco dos puxa-sacos, de todos os puxa-sacos, do nosso querido único, desculpa, gente, é porque as pessoas ficam me ligando o tempo inteiro, eu falo, não me liga, eu tô dando aula, caralho. Ele fica puxando o saco do nosso querido Marquês de Pombal. Para quem não se lembra, o Marquês de Pombal, não sei se vocês se recordam, eu comentei isso com vocês, na verdade, mas o nosso querido Marquês de Pombal, ele era o nosso déspota esclarecido. Então, ele era o nosso déspota esclarecido. Para quem não se lembra o que era um déspota esclarecido, era o representante da burguesia, do pensamento racional no governo da nobreza, ou seja, tentava segurar um pouco, frear e trazer um ar mais científico para as decisões, né? Tentar fazer com que a racionalidade pudesse prevalecer nessas decisões. O Basílio da Gama era um puxa-saco gigantesco do Marquês de Pombal. Tanto é que quando ele escreve o Uruguai, que é essa obrinha aqui, ó, o Uruguai, ele vai falar numa luta, né, assim, uma briga entre os índios e o exército luso-espanhol, ou seja, a mistura, porque ele vai estar falando aqui de um período anterior, tá? O exército luso-espanhol, que vão lutar, né, esse exército vai lutar contra os índios. E os índios, eles eram influenciados, que também tem isso, eles são os vilões da obra, tá? Mas eles só eram vilões por culpa de quem? De quem? De quem? Né? Dos nossos queridos jesuítas. Então aqui a gente tem, porque a gente sabe que o Pombal, o que acontece com o Pombal? Ele não expulsa a galera, fala rala peito jesuíta, né? Não tem essa história que eu falei para vocês? Se não me engano, 1752, os jesuítas são expulsos de todas as terras brasileiras. Então, quando o Basílio vai escrever essa obra, que é chatíssima, diga-se de passagem, ele vai fazer o seguinte: estou escrevendo a obra aqui, brother, mas aí eu vou começar a falar mal de quem? Pá, jesuítas. Pá, jesuítas, pá, jesuítas. Ele começa a bater nos jesuítas, né? Por que ele começa a bater nos jesuítas? Exatamente porque, para agradar Pombalino, né,
para agrandar Pombal, ele começa a fazer essa construção. O índio, no nosso caso aqui, aparece pela primeira vez como Bon Sauvage. Aí você pode falar, mas você não acabou de dizer que eles eram os vilões? Sim. Só que qual é a teoria do Bom Selvagem? A teoria do Bom Selvagem do nosso querido, aquela criaturinha sensacional chamada Jean-Jacques Rousseau, né? O Bom Selvagem ele é corrompido pela sociedade. E aí quem é a sociedade nesse momento? São os jesuítas, né? E aí os jesuítas eles vão lá e buzinam no ouvido dos índios e convencem os índios a se colocarem contrários a Portugal. Essa era uma coisa que não podia acontecer de maneira nenhuma naquele momento, obviamente, né? Então a gente tem essa puxação de saco aí. Isso aqui é um mosquito que está passando, tá, gente? Nosso outro, com esse nome sensacional, sempre arranca muitas risadas das pessoas, Santa Rita El Durão. Na verdade, Santa Rita Durão era um cara, né, nesse caso aqui um jesuíta, ele era um frei jesuíta, e o nome dele não era Santa Rita Durão, tá, gente? Não me lembro qual era o nome dele, mas não era Santa Rita Durão. Santa Rita Durão foi a partir do momento que ele entregou a sua vida à igreja, né? Ele entrega a vida à igreja e aí ele muda de nome. Tem essa relação, é uma relação, não sei se vocês têm algum amigo, alguma pessoa que virou freire ou virou freira, as pessoas mudam de nome, né? Assim, deixar a vida velha para trás de forma completa e abraçar a vida nova em Cristo, né? Cristo. E aí, por conta disso, ele troca esse nome. Ele escreve essa obra é muito legal, inclusive, Mário, você que gosta, não sei nem se você está me ouvindo, porque você nem falou nada comigo hoje, você finge que não existe mais na sua vida, tem uma minissérie brasileira muito sensacional, produzida pela Globo, né, com o Selton Mello fazendo o papel do Diogo Álvares, chamada Caramuru. Tem umas mudancinhas com relação à obra, mas vale muito a pena assistir porque é muito legal. Tem Débora Seco, tem Camila Pitanga, e aí a história é bem interessante, porque a história é basicamente o seguinte: o Diogo Álvares, ele é um português que está vindo para o Brasil e ele naufraga na costa brasileira. E ele chega na praia. Estou ali na praia, batendo aquele papo, né, comendo um camarão, tomando uma escola. E aí ele chega desesperado, né, imagina, depois do naufrágio, e aí ele se vê cercado por índios, que eram índios canibais. E aí ele não pensa duas vezes, ele passa a mão na pistola dele lá, calmo, né, passa a mão no revólver, levanta e dá um tiro, e aí os índios ficam impressionados e começam a chamá-los de Caramuru. Caramuru era o nome dado ao deus do trovão, porque como ele deu o tiro para cima, o som parecia o som de um trovão. E aí ele é visto como o deus do trovão. E aí ele passa a ser tratado como deus. E aí ele vai escolher entre a Paraguaçu e a Moema, qual das duas que ele vai casar, que eram as duas filhas do pajé, mentira, do cacique da tribo, tá? Então ele vai escolher entre as duas, qual das duas é que vai ser a esposa dele. Ele dá uma furunfada com as duas, na realidade, né? Lógico, na minissérie, se vocês por acaso forem assistir, é muito exagerado isso, né? Mas é bem interessante, né? E aí ele vai e ele acaba escolhendo a Paraguaçu, leva a Paraguaçu para Portugal para casar, né? É baseado numa história real isso. Leva a Paraguaçu para casar, e aí a Paraguaçu, para casar na igreja, aceita ser batizada, que aí é a colonização do índio, a civilização do índio, que tem essa visão, né? Os portugueses, eles tinham a impressão, assim como a maior parte dos povos conquistadores, de que eles não estavam conquistando, né? Eles não estavam colonizando, eles estavam civilizando os nativos, né? Então a gente está vindo aqui para quê? Para trazer a salvação para os índios. A gente comentou muito isso, né? Para trazer a salvação para os índios. E aí aqui você tem isso. Quando ele leva a Parágua para lá e ela aceita, né? Porque ela não tinha muita opção, ela é batizada para poder casar na igreja católica com ele. Isso demonstra como nós temos um pensamento civilizatório que esmaga o civilizado. É uma coisa boa de se pensar. Beleza? Seguindo nossa vida, curiosidade, o arcadismo foi o primeiro movimento brasileiro a colocar o índio como personagem importante, né? Então a gente tem importância, principalmente com essa relação do bom selvagem
que dá ao arcadismo brasileiro um tom diferente do europeu, porque lá eles não tinham índio, né? Então não tinha muito como colocar o índio nas obras deles, né? Então dá esse toquezinho um pouco diferente. E é interessante, aqui do lado vocês estão vendo, ó, é uma obra do Debré, né, do romântico, que a gente vai ter depois essa retomada do indígena como herói, né, o herói índio, lá no romantismo. No romantismo aí sim a gente vai dizer, pode dizer claramente que o índio passa a ser visto como um herói. Beleza? Dúvidas, traumas, complexos? Aí trouxe aqui algumas coisinhas para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Torno a ver-vos ao monte, o destino a que me torna por nesses outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Na verdade, ele está dizendo que torna-me ver ao montes, aqui a gente tem uma referência aos montes, né? Assim, a parte campestre da coisa. Aqui me torna ver nesses outeiros, ou seja, nesses lugares em que eu estou, tá? Onde um tempo os gabões deixei grosseiros pelo traje, ele troca os gabões, a roupa que o pastor vestia, pelo traje rico e fino da corte. Não sei se vocês perceberam, apesar de a gente não ter figuras de linguagem muito claramente, né? Assim, mas aqui a gente tem uma forte presença de hipérbato, né? O que é o hipérbato? É aquela inversão do sujeito, verbo e objeto, né? Do brasileiro, do português brasileiro. Então a gente tem aqui uma inversão, tá tudo invertido aí, por isso que às vezes vocês demoram um pouco a entender, tá? Aqui estou entre Almendro, entre Corinto, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Então aqui, né, assim, vaqueiros, Almendro e Corino são referências à Grécia, vaqueiros referência, obviamente, como vocês podem perceber bem claramente, né? É uma referência direta ao lugar que ele está, ao campo. Se o bem dessa choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade lisonjeiro encanto, aqui descanse a louca fantasia e o que até agora se tornava em pranto se converta em afeto de alegria. É bonitinho, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que agora a vida no campo precisa se sobressair e ele, né, e aí chamar a atenção dele de forma mais clara e transformar a tristeza que ele tinha quando vivia na cidade em alegria por estar no campo, tá? Do lado de cá, Marília de Dirceu, parte 1, tu Marília, agora vendo do amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é este o retrato teu. Sim, Marília, a cópia é tua, que Cupido é Deus suposto, se há Cupido é só teu rosto, que foi ele quem me venceu. Então aqui ele está fazendo um lisonjeio, ele está querendo dizer que o Cupido é o suposto Deus do amor, mas ele ama Marília pela beleza que ela tem, coisa bem sentimental, né? Assim, a gente percebe que tem uma coisa bem do sentimento mesmo, assim, né? Pô, o cara queria tanto a mina que escreveu um livro, né, velho, de poesias, né? Olha aí, fica a dica, né, galera? Então, a gente tem aqui, ó, verás em cima da esperançosa mesa altos volumes de enredados feitos. Ver-me-ás folhear os grandes livros e decidir os pleitos. Enquanto revolver os meus consultos, tu me farás gostosa companhia, lendo os fastos da sábia, mestra história, os cantos da poesia. Ou seja, venha para cá e aí a gente vai poder viver nesta vida simples e estudiosa, porque tem isso também, né? De que assim precisamos nos relacionar com o conhecimento, beleza? Cartas chilenas, então, a sátira das aí ó, o nome do das cartas chilenas incide diretamente sobre a figura do governador Luiz da Cunha Menezes, né? Então era o Menezão, que era o fanfarrão Mimésio, tá? Cujas ações são continuamente condenadas pelo narrador Critilo, né? Então temos aqui o narrador é o Critilo. Não há, portanto, qualquer intenção ligada à condenação do sistema colonial a que estava submetida ao Brasil. O que o texto pretende é criticar um mau governo. Então não era um texto abolicionista. Eles eram abolicionistas, mas esse texto não, tá? Era uma grande crítica ao governo daquele momento, no que se refere ao desrespeito às leis do reino português. Ok? Dúvidas? Traumas complexos? Alguém queria ser bailarina? Não foi? Não? Tá tranquileira, meninos? Todo mundo feliz? Contente? Então, é isso, ó, viu? Passei só 8 minutinhos aí, né? Porque a gente precisava terminar. Stop sharing aqui, ok? Para a gente conseguir fazer. Alguma dúvida? Manda um joinha aí, galera.
para dizer que está tudo bem, para dizer que vocês entenderam tudo, Marílias de Dirceus. Vocês podiam ser Marílias de Dirceus, né, gente? Tem gente com potencial para isso aí na vida. E aí? Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Sim. Ah, tá, porque deu um treco aqui, sumiu foi tudo. Peraí. Vocês só estão me vendo mais, né? Ai, meu Deus. Eu sumi aí, né? Start vídeo, meu filho. Start vídeo. Voltei. Pronto, voltei. Eu voltei. Então é isso, meninos. Aula que vem, semana que vem a gente tem aulão, né? Depois o Sbrobets vai passar para vocês aí todas as informações, porque é muita coisa de literatura que a gente ainda tem para falar, tá? Mas na próxima semana a gente vai para romantismo, que vocês gostam um pouquinho mais, usualmente vocês se dão um pouco melhor com romantismo, que é não só vocês, tá? Isso é bastante comum entre os alunos, de forma geral, tá? E aí a gente está na nossa fotinha básica, né? Cadê vocês aí aparecendo? Vamos lá, ligando as câmeras. Bora lá, vamos lá, todo mundo, para a gente tirar a nossa foto, botar no Instagram, para as pessoas verem como vocês são estudiosos, como vocês são pessoas lindas, menos o Sbrubble, né? No caso. Ah, lindo também. Ó, o Arthur sempre apostos para ligar essa câmera. Ele até arrumou o quarto. Peraí. Tá. Ó, vai fechar a porta do armário. Não, vai abrir e chamar a mãe dele. Nossa Senhora, hein? Que vencedor que é você, hein? Isso. Bora, galera. Abre essa câmera aí para tirar minha foto. Tô com fome. Vocês estão almoçando. Tá massa. Tô almoçando enquanto vocês tudo almoçando. Tá bonito agora. Ó, Caicão acordou até. Menino, olha lá. Rapaz. Se eu vender meu carro, eu não compro aquele fone do Kaique ali. Ana aparecendo. Muito bem. Não, é barato. Fernanda existe. Apareceu na segunda aula. Né? Vamos, gente, vamos. A Natália até saiu. Fugida. Ó, eu tô saindo, gente. Não é para sair, não. Eu vou tirar ponto de vocês, do conceito. Vamos, João, Alice. Bora, galera. Bora que eu quero comer, que eu tô com fome. Isso, Felipe. Aparecendo. Vai feio, hein, Felipe? Não queria dizer nada, não. Mas... Só um pouquinho. Não, mas não é nem um esbrobo da vida, né? Então tá de boa. Olha lá. Chega, tá dançando. Alice, vamos, gente. Abre esse negócio aí para tirar foto, que eu tô com fome. Câmera aqui tá ruim, João Vitor. Ah, entendi.